Hey folks, it's Sean Peter here. Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é a doutora Mara Pessoni, do Iter Pessoni More, nossa live semanal, como você já está acostumado. Vamos aguardar o pessoal ir entrando na live. Nosso assunto hoje é bastante interessante, né, Vamos doutora? chamar de vale a pena ainda emigrar para os Estados Unidos na era Trump? Vamos dar um guia para os brasileiros? Vamos dar um guia. Aliás, um guia nós vamos dar na nossa newsletter de sexta-feira, né? Exatamente. Olha, apesar dessa comoção toda que aconteceu nos primeiros dias, agora a comoção está abaixando, nós já tínhamos falado isso, você, inclusive, doutora, falou sobre esperar 15 dias, que ia melhorar, que tudo mais. A imigração está indo atrás das pessoas e quem encontrar no caminho ele vai pegar. Isso aí é certeza. Está indo atrás de pessoas específicas, né? Que está lá na sua listinha de pessoas que cometeram crimes, mas que em alguns lugares encontrou com outras que não cometeram crimes, mas estão fora de status, estão indocumentadas, eles estão acabando pegando, infelizmente. Inclusive na porta de igrejas. Eu vi essa semana no TikTok uma declaração da esposa de um cantor da igreja Lagoinha em Orlando, que nós conhecemos pessoalmente, que estava indo para a igreja e foi pego na porta. Ele estava na lista da imigração. O que ele fez eu não sei. Ela não falou, ela disse que eles já estavam com nome específico. E aí esse rapaz do TikTok perguntou, eles entraram na igreja? Não. Eles simplesmente pegaram ele e foram embora. Dentro de igreja, dificilmente eles vão entrar. Eu acredito que sim, embora Trump disse que é para entrar, mas eu acho que não vai criar esse problema. Ele não vai criar problema. Igreja é um lugar sagrado. Qualquer que seja a igreja é considerado um lugar sagrado. Qualquer que seja a denominação, né, o segmento, e tem que ser respeitado. Ninguém vai entrar no meio de um culto e atrapalhar ali para aprender, para criar toda uma comoção generalizada. Trump é louco, mas não é louco. Eu acho que ele, nesse ponto ele não é tão louco assim, não. Na verdade, louco ele não é. Ele finge de louco para pôr medo nas pessoas. Exatamente. Ele sabe muito bem o que ele quer. Ele é muito inteligente. E aí, doutor, eu sou brasileiro, sou engenheiro, sou veterinário, sou médico, sou contador, sou administrador. Vale a pena ir para os Estados Unidos ainda? Mais do que nunca. E eu concordo com a senhora. Mais do que nunca. Veja bem, a economia americana ela tende a crescer agora nos próximos anos. Inclusive eu vou fazer um vídeo amanhã para mostrar o que é a economia americana. Hoje não deu tempo, mas amanhã eu vou fazer. Eu, inclusive, enviei para o nosso marketing um desses aí, eu não sei se era Quai, alguma coisa, era uma narração eletrônica dizendo o seguinte, hoje, das 10 maiores empresas do mundo, 9 estão nos Estados Unidos. 9 estão nos Estados Unidos, são americanas. Exatamente. São consideradas americanas. E uma está lá na Arábia, que é de petróleo. E há 10 anos atrás não era assim. Não era assim. E agora, Trump está dizendo, nós vamos crescer mais ainda. Eu sempre falo muito isso da solidez da economia americana. O país pode estar em guerra entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. Mas na economia, eles não mexem, é sagrado. Qualquer partido que estiver no poder, ele sabe que a economia americana, você não mexe, senão você... O americano... Né? Ó, Biden perdeu a eleição porque a economia, na impressão das pessoas, a economia não estava indo bem. Teve uma inflação. Exatamente. Né? Teve até uma possível recessão que não aconteceu. E eu falava isso lá atrás, não aconteceria. Não tem recessão, não vai acontecer. Estava muito longe da recessão. Os Estados Unidos teve uma pequena recessão em 2008. Quando as financiadoras quebraram. A bolha imobiliária quebrou. Eu sabia disso 3 anos antes que eu analisei meus clientes e falei, vocês não vão dar conta de pagar. Se aquilo fosse num país como o nosso, que não tem um equilíbrio econômico, nós estaríamos quebrados até hoje. Concordo. Tá? Porque aqui a briga é pelo poder, nunca é pelo país, pela nação, pelo povo. Então nós estaríamos quebrados até hoje. Nos Estados Unidos passou o período 2008 até 2010, 2011, por aí, ainda estava difícil. Difícil. Não impossível. Não impossível. Então, não houve recessão o ano passado, eles falavam que 2025 ia ter recessão, não teve.
Mas mesmo assim, isso derrubou Biden. Só o medo de vir a ter recessão derrubou Biden. Nós estamos recebendo aqui, obrigada, Dornelas, algumas coisas que nós vamos falar daqui a pouco. Derrubou Biden o que impactou a derrubada dele também foi a imigração. Porque ele abriu as fronteiras e hoje a gente sabe, eu acabei de ouvir isso pelo The Hill, que o USAID estava financiando aquele pessoal que passava pelas fronteiras. Olha só. Isso sem critério nenhum, né? O problema maior é que não tinha critério para selecionar esse pessoal. Então, junto com os pobres coitados de imigrantes vindo de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, que estão lá passando fome e vivendo na mão de gangues, El Salvador agora não, né? Até que enfim um homem de coragem tomou o poder lá. Junto com essas pessoas entram também os caras das gangues, os traficantes de armas, de drogas e de pessoas, evidentemente que é o que mais tem. Eu vejo muito, doutor, nós fizemos uma live quando a gente falou assim que aqueles deportados que vieram do Brasil, que vieram algemados, a maioria era criminosos. Aí teve gente falando que eles não eram criminosos, coisíssima nenhuma. Mas quando você paga $30 mil para um traficante de pessoas te atravessar numa fronteira e te levar ilegalmente para dentro de um país, está cometendo um crime. Você está se aliando a um traficante de pessoas. Que você teve sorte de você está buscando benefícios com aquele traficante de pessoas. Isso é preciso entrar na mente das pessoas. Isso é crime. E é crime, eu repito, e falo muito isso, em qualquer país do mundo. Aqui no Brasil também. E teve aí uma pessoa que viu essas postagens há 1 ano, 2 anos atrás e disse: vocês são advogado só quer tomar dinheiro dos outros. Um traficante cobra por pessoa $30 mil. Um processo de EB2 para profissional é a família inteira por 20 mil. E é green card. A pessoa entra pelas portas da frente, no aeroporto, recebendo lá do agente de imigração um Welcome to USA e a família inteira. E você chega nos Estados Unidos, eu vou dar um exemplo real. Você é dentista no Brasil e você é o bam e você faz implantes perfeitos. E aí você chega e vai para os Estados Unidos e fala assim: eu vou trabalhar na área, eu vou fazer implantes, não sei o quê. E você descobre nos Estados Unidos, isso é notícia dessa semana, que fazer bolos confeitados para a alta classe da sociedade dá mais dinheiro que implante. Aí eu falei assim pro nosso cliente: para aí, você é dentista, sua esposa é veterinária e vocês abriram uma bakery. Uma confeitaria. Uma confeitaria. Ele falou assim: você não tem ideia. Nós já estamos com o contador, já estamos esperando. Aí ele falou assim: é tipo a Anvisa, a Vigilância Sanitária do Brasil vai vir aqui ver nossa cozinha. Ele disse que tem bolo de $3 mil. Aí eu falei assim: mas como é que você aprendeu a fazer isso? Não, a minha esposa fez um curso por acaso. Chegamos aqui, fizemos um bolo para alguém, e esse cara passou para um americano que passou para isso. Nós estamos tendo pedido, nós resolvemos ser confeiteiros. Gente! Para vocês verem o grau de oportunidades que tem dentro esse dos país. Estados Unidos. Entendeu? Aí eu falei: mas você não vai abandonar ser dentista. Não, eu vou vender um bolo a $3 mil. Até eu abandonaria a advocacia, um bolo. Então, a gente vai voltar. Eu estava falando, inclusive, dessa questão econômica dos Estados Unidos. O vídeo que eu vou fazer, quando você pensa assim no PIB por estado, são 50 estados norte-americanos, e você analisa o PIB do estado do Mississippi, que é o PIB mais pobre dos Estados Unidos. O PIB do estado do Mississippi. O Mississippi é o estado mais pobre dos Estados Unidos, dos 50 estados. O PIB do Mississippi, ele é maior do que o PIB da França. Ele é maior que o PIB do Japão. Isso não é invenção da minha cabeça. Não. São dados, são números, e os números, eles estão aí para todo mundo que quiser e tiver acesso. Então, para vocês verem o grau de oportunidades que tem naquele país. Exatamente. Então, você pare com essa mentalidade.
Hoje eu estava conversando com um casal que ele disse, eu vim aqui alguns anos atrás e na época você falou que devia planejar, eu não planejei, agora estou de volta e eu falei, você vai bater a cabeça na parede de novo. Falei com a maior da cara de pau para o cliente. Ele falou, não, dessa vez nós vamos ver e vamos aplicar, porque nós estamos vendo que todos os meus amigos que foram legais estão melhor do que eu. Então, voltando ao nosso tema da nossa live, tem oportunidade nos Estados Unidos na era Trump? Mais do que nunca, para profissionais, sim. Que profissionais? Todos. Todos. Eu estava conversando hoje com alguém que veio para nós como cliente para resolver o caso do green card da esposa que está em andamento e o advogado simplesmente abandonou, o advogado americano, eles não estão nem aí para o cliente. E a gente conversando, atendendo eles aqui, né, doutor Vitor, o senhor atendeu ele com a esposa uns 2 dias atrás, e ele falou, ele tem várias empresas nos Estados Unidos, em Massachusetts, no Texas e tal. E ele tem empresas também de recrutamento. E hoje eu fiz uma chamada ao vivo com ele, para a gente acertar alguns detalhes, para ele entender como que nós trabalhamos em relação a fazer processos de vistos para trabalhadores. Ele falou assim para mim, doutora Mara, eu tenho N oportunidades de trabalho, eu tenho empresas de todas as áreas que me pedem para recrutar profissionais. Eles estão recrutando no Vietnã, em Hong Kong, na China. Então, aí ele disse, eu só nunca entrei diretamente nessa área porque ele recruta dentro do próprio Estados Unidos. Ele falou, eu ainda não entrei nessa área porque eu não tinha uma assessoria jurídica para me dar o respaldo, para falar para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, para me ajudar. Eu falei, pois é, fulano, agora você tem essa assessoria jurídica, nós temos essa expertise. Então eu falei assim, eu tenho vaga para tudo que é lugar. Eu tenho vaga para todo tipo de trabalho. Então, para os vistos temporários, H2A, para agricultura e pecuária, H2B, para a cidade, né, para o comércio, indústria, construção civil. Ele tem para H1B, o H1B é um visto que agora deu uma modificada na forma de protocolar, então não ficou tão impossível, porque antes era mesmo a loteria, meio que tipo, jogava o papel para cima e pegava ali e vamos ver quem que vai. Agora não, agora você faz um registro primeiro no USCIS, faz aquele protocolo, e ali sim, do dia agora, nós estamos agora no ano 2025, é para o ano fiscal de 2026. Você faz um protocolo desse registro entre o dia 4 de março, 6 de março e 24 de março. Dia 1º de abril, eles vão ver aqueles que atendem os requisitos e vão aprovar ou negar. Antes era uma loteria. Põe o nome lá e 65 mil visas, entrava 2 milhões. E eu não sei porque só ganhava os indianos. Porque era muito mais, né? Então, como eu disse, parece que eles jogavam o papel pra cima e catavam na ventania. E aí só tinha indiano e mas tinha brasileiro, brasileiro. Então, agora mudou. O H1B também é um visto temporário. E aí vem também os EBs para os qualificados. O H1B também é para profissional qualificado, porém temporário. Aí nós temos o EB3, EB2, EB2 é na IW. E EB1. E EB4 para os religiosos. O EB4 para os religiosos, mas aí já depende do R, já fica aquele negócio mais, né? Mais um pouquinho complicado. Falar em R, hoje tivemos o R's aprovados, nossos clientes estão super felizes. Para você que é pastor, não interessa qual denominação, é bispo, que você que está no ramo religioso, esse departamento nosso para vistos religiosos, nós temos investido bastante. Na semana passada, eu e a doutora Mara fizemos uma live pelo meeting, eu não lembro. Pelo Zoom. Zoom. Já veio direto de uma igreja dos Estados Unidos. De uma conferência de igrejas, exatamente. Né? A nossa sala, que tinha um limite de 300 pessoas, tinha 300 pessoas. Eu tenho gente para responder até hoje, são pessoas que estão procurando processo, ou seja, nós se especializamos no Witter, Persson & More em vistos religiosos. Não, se você não for do ramo, não tente. Se você tentar fazer um visto religioso com alguém que não vai a uma igreja, você não vai passar não. Corre um sério risco, porque tem que ter o conhecimento
das peculiaridades da igreja. Exatamente, do que é ser religioso. Nós não estamos falando de nenhuma denominação. Exemplo, o de hoje é da Assembleia de Deus. Esses que foram aprovados hoje, uma família inteira. Nós fazemos muito batista, adventista, então estamos abertos. Agora, ontem eu entrevistei um pastor batista. Agora, se você quer criar uma igreja, porque o Espírito Santo falou para você, os Estados Unidos não acreditam, tá bom? Só para deixar. E aí, vamos fazer uma live também na quinta-feira agora, próxima, às 9 horas da noite do Brasil, para o pessoal da Igreja Adventista que estão no Michigan. Então, em Chicago. Chicago. Tá? 9 horas da noite aqui do Brasil. Nós vamos entrar ao vivo aqui no Instagram e vamos com uma parceira nossa lá em Chicago, a Késia. Ela tem um pessoal, um público da Igreja Adventista muito grande. E nós vamos, em geral, para orientar sobre essas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos agora. Mas qualquer pergunta... Ela é adventista, é uma psicóloga, o marido dela é pastor, mas ela tem um grupo de pessoas de tudo quanto é denominações. Então nós não vamos basear nossa live em vício religioso, em vício geral. E vamos tirar dúvidas desse pessoal que está dentro dos Estados Unidos e que está aí assim, ansioso, com medo, tarará, e nós vamos tentar acalmar todo mundo. Só uma coisa, nós estamos falando que você brasileiro vale a pena ir para os Estados Unidos em 2025. Cuidado em escolher seu advogado. Olha, eu já estou cansado de fazer entrevista com as pessoas que vêm de outros advogados. Que começam, porque eu peguei o Mr. Johnson, ele é de tal lugar e eu achei porque ele é famoso na cidade, e Mr. Johnson recebeu, nunca mais atendeu o telefone. Nunca mais consegue falar. Na live mesmo que nós fizemos com o pessoal da conferência na semana passada, quantos vieram até nós falando, não consigo mais falar com o meu advogado, não tenho cópia do processo, não consigo falar com o advogado, não sei como é que está meu processo. Se não tem cópia, vai saber se tem processo? Porque um receipt notice é o mínimo que o advogado tem que entregar para o cliente. Protocolou o processo, a gente recebe um documento do USIS chamado receipt notice, que vem ali com o seu case number, o número do seu caso. É o mínimo que o advogado deve entregar. Nós aqui entregamos cópia do processo integral, uma cópia digital, obviamente, do processo integral. Agora, o advogado que não entregou cópia do processo, sequer entregou o receipt notice, não fala mais com o cliente, eu lamento te dizer, provavelmente você nem tem processo. E aí não adianta vir para a entrevista comigo e falar assim, você tem que me ajudar. Eu não tenho que te ajudar. Eu te ajudo se você começar o processo comigo, porque aí você tem meu telefone, todos os nossos telefones. Igual esse cliente que eu atendi hoje à tarde, que veio aqui há 2 anos atrás, eu falei assim, vou te dar o meu telefone. Ele falou, não, tem aqui, virou, e era o meu número. Eu falei assim, você demorou 2 anos, agora eu vi que você estava certo. Então, eu não troco de telefone nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. É o mesmo número. Então, cuidado. Então, vamos voltar a falar dos profissionais liberais. Como os Estados Unidos estão abertos a esses profissionais. Há uma demanda de mão de obra gigantesca para profissionais liberais nos Estados Unidos. Aquela hora, a Dornelas trouxe para mim essas pesquisas aqui. Engenheiros civil e engenharia de produtos. Não vai dar para você ver, mas aqui fala que tem 185 mil vagas nos Estados Unidos. Não vão preencher com americanos, não tem jeito. Um salário que varia entre 90 mil a 105 mil dólares ano. Ou seja, 8.500 dólares por mês. Você ganha isso no Brasil, engenheiro? Médicos veterinários, 13 mil vagas abertas nos Estados Unidos. 13 mil. Quem quiser depois eu posso até mandar isso aqui. Salário de 130 mil a 155 mil dólares por ano. E se você trabalha com reprodução animal... O seu salário? Equinos, vaca é o quê? Bovinos. Equinos, bovinos, é muito mais. E assim,
nós temos parceria com uma empresa de recrutamento de médicos veterinários. A parceria é a seguinte, porque nós somos a empresa jurídica dessa companhia. Né? Nós que damos o respaldo jurídico, fazemos todos os contratos e os médicos veterinários que passam por essa empresa, que vão emigrar para os Estados Unidos, somos nós que fazemos os processos. Ele tem N hospitais atrás de profissionais. Hospitais, clínicas, fazendas, né? Porque ali no Texas tem fazenda de tudo que é jeito. Engenheiros de TI, engenheiros de software. 53 mil vagas, com salário variando entre $66.900 até $177.600. E se você entende de inteligência artificial, meu amigo, minha amiga... Você tá no top. Outra coisa, se você entende de COBOL, o que é COBOL? COBOL é uma antiga programação que eu aprendi em 1988 e 89. Na época eu era adolescente, então eu pensava em mexer com TI, que era o auge começando a computação no Brasil. Eu fiz nos Estados Unidos, eu aprendi COBOL, não sei nada hoje, tá bom? Eu só sei como entrar. Eu estava conversando com um engenheiro essa semana que entrou em pânico porque ele trabalhou numa empresa que eles sabiam que ele tinha um visto temporário. Aí o que aconteceu? A empresa foi vendida. O novo proprietário chegou e falou para ele assim, cadê os seus documentos? Aí ele falou, não tenho mais. Ele falou, você vai ter que pedir demissão, porque senão eu vou te demitir. E ele falou assim, eu era o top dos americanos trabalhando com COBOL. Eu ganhava tanto dinheiro que eu investi muito no Brasil e agora estou desesperado. Se eu voltar para o Brasil, eu não vou ter essa vida que eu tenho aqui. Com certeza. E ele saiu, achou o emprego mais baixo, porque não perguntaram sobre o documento. Ele falou que COBOL, ele confirmou que eu já sabia. COBOL é o top para bancos e para aeroportos. Interessante, né? A gente pensa que é uma linguagem que já não existe mais, né? Porque essa linguagem... de tecnologia, ela muda tão rápido, né? Mas você sabe por quê? É o famoso DOS, o povo não mexe com DOS. É o básico, né? A partir dali é que desenvolve o resto. E como as escolas não ensinam mais? Contadores. Só mais um aqui. Isso aqui nós estamos fazendo só uma pincelada. Contador é o famoso CPA nos Estados Unidos. E o contador, se você tem ainda uma especialidade em entender sobre bitributação, porque os Estados Unidos são um país de imigrantes. Se você entende a questão da bitributação, de residência fiscal, para poder orientar seus clientes, você vai ter muito mais cliente ainda. Nós temos aqui 66 mil vagas de trabalho para contadores, com o salário variando entre $80 mil ano e $110 mil ano. Isso se você for funcionário de alguém, se você abrir sua própria empresa, digamos que faça o marketing para brasileiros, você vai explodir. A gente não deve fazer conversão, né? A gente fala de dinheiros, né? Mas vamos fazer uma conversão rápida aqui. $110 mil ano vai dar em torno de 10, 11 mil dólares mês. 110 não, 9 mil. 9 mil dólares mês. 9 vezes 6, 6 vezes 9, 54. 54 mil reais por mês. Por mês. E só para te dizer... Desculpa, Fábio. Só para te dizer o seguinte, se você gosta de carro, brasileiro ama carro, o salário desse contador aí, a cada 2 meses você compra um carro novo. Um carrão. Nós não estamos falando de um Fusquinha, nós estamos falando de um Corolla. Mais, né? Vamos dizer que você não tem despesa nenhuma. Porque isso não é a realidade. E você fala assim, meu dinheiro é 100% que eu estou vivendo na casa do meu amigo. A cada 2 meses, um carro novo. Aí nós vamos fazer uma inversão das coisas. Não vamos falar em reais. Tudo bem, um contador ganhar 54 mil reais no Brasil é fácil? Não é. Eu acredito que não. Porque contador, normalmente, ele tem pequenas empresas. Ele tem lá 20, 30 pequenas empresas. Elas pagam meio salário por mês, um salário por mês no máximo. Então,
É muito difícil para ele ter esse ganho. Mas digamos que ele ganha 54 mil reais por mês. Eu te garanto que os 9 mil dólares nos Estados Unidos você faz muito mais coisa do que os 54 mil reais no Brasil. A gente volta para aquela questão do poder de compra do dólar. Por quê? O dólar tem, por ser moeda forte e estável, e um país que a inflação é baixa, você tem um poder de compra maior. Uma televisão aqui, a gente cita muito esse exemplo, porque nós vivenciamos isso lá em 2019. Nosso escritório que a gente tinha aberto lá em Orlando, a gente foi comprar uma televisão, era 65 polegadas aquela TV? Uma coisa assim. A gente pagou $380. $380. Na mesma época, aqui no Brasil, nós compramos essa daqui, que nós pagamos 5 mil e tantos reais. Para você ver a diferença. Então é muito mais fácil comprar nos Estados Unidos. A palavra é fulfill, preencher o sonho nos Estados Unidos do que no Brasil. A doutora Mara fala que eu sou consumidor ao extremo. Ao extremo. Gente, eu passei a vida nos Estados Unidos comprando treco. Aí abro um escritório no Brasil. Eu tenho uma saudade de treco, que já se vendo, e por isso que eu compro treco. Os Estados Unidos tem uma loja chamada, acho que entrou em bankruptcy, mas não fechou ainda, que vai se reestruturar, que é o Dollar Tree, e na Califórnia 99 cents. Essa fechou, infelizmente fechou. Porque todos eles passaram para $1,25. A questão é porque produtos da China, né? A maioria, e aí... Eu sou consumidor dessas lojas, a Five and Below. Eu amo essa loja. Eu uso um tênis que eu comprei com a doutora Mara 3 anos atrás, lá no Five and Below, um tênis azul, verde, digo. Tem marca? Não. É bonito? Não. Mas é bom demais no pé. O brasileiro gosta de marca, o americano gosta de conforto. O americano gosta do que é confortável. Então, estou feliz com o meu tênis. E ela fala assim, não, vai sair como é que vai ser. Então, essa é a diferença. Então, se você é um profissional liberal no Brasil e está temeroso com o que vai acontecer com o nosso país, com o que está acontecendo, com essa inflação desenfreada e que a culpa sempre cai no empresariado, infelizmente, né? Se tá caro, não compre, ou seja, se a comida tá cara, não coma, tá na hora de você repensar. Você não pode se desvalorizar dessa forma. Doutora, não é novidade para vocês que eu tenho cachorros. Eu pego cachorro de rua, tenho mais de 200. Há 2 semanas atrás, a doutora Mara foi comigo comprar carne dos cachorros. A gente compra coração, que é mais barato. Uhum. Qual que era? A senhora lembra a média? R$6 a bandejinha. De 6 a 8. Hoje eu comprei. Sabe quanto tá a média? 12. Olha aí. Então é 100%. Vamos dizer que era 8. Uma bandejinha maior. Subiu R$4 50. numa bandeja. Ontem nós falamos, o coração fede. Não tem jeito de fazer aquele negócio ficar gostoso, mas os cachorros amam. É para os doentes somente. Eu olhei e falei, mas é a mesma bandeja. Tinha de 6 a 8, agora de 12 para cima. Quer me dizer que não tem inflação? Então, assim, infelizmente o nosso país, em termos de economia, não há o que se falar, né? Tá nadando aí contra a maré, e aí a gente não vai ficar aqui batendo nessa tecla. Nós não estamos aqui para falar de política. Mas se você tem sonhos, se você tem objetivos na sua vida, mesmo que você queira construir seu patrimônio no Brasil, até para isso é melhor você ir para os Estados Unidos. Porque ganhar em dólar e comprar em reais é maravilhoso. O seu poder de compra ainda aumenta muito mais. Porque aquilo que você ganha lá, você multiplica por 6 na hora de comprar aqui. Você vem com $1.000 e vira R$6.000. Então, quer comprar um terreno, você quer comprar um apartamento, você quer construir seu patrimônio aqui para o seu futuro, para a sua velhice. É o momento de você repensar de ir para os Estados Unidos para fazer esse pé de meia. Fica lá 5 anos, 10 anos, 15 anos e volta. Fez seu patrimônio aqui, volta, vem ser aposentado no Brasil, você mora na praia, as melhores praias do mundo estão aqui, são lindas, maravilhosas. Mas eu quero viver na roça, compra sua roça, sua fazenda, seu sítio.
entendeu? Faça esse pé de meia. O Trump está super, mega, hiper aberto aos profissionais qualificados. Nós estamos aqui, uma frase aqui atrás, eu não sei se dá para pegar. Os Estados Unidos precisam muito de imigrantes, especialmente os qualificados. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o PIB americano, que é tudo que um país produz por ano, é de aproximadamente 28 trilhões de dólares. Maior do que a soma de Europa e América Latina juntos. Lembra que eu estava falando do negócio do PIB por estado? A título de comparação, o Brasil tem um PIB menor do que 3 trilhões. Ou seja, os Estados Unidos, nós temos 10%, o nosso PIB é 10% do PIB americano. A economia a economia de um único estado, a Califórnia, é maior, por exemplo, do que da França e do Reino Unido. Eu falei agora há pouco do Mississippi é maior, entendeu? Califórnia nem se fala. Há algum tempo atrás, a Califórnia, se fosse um país, seria a 7ª economia do mundo. Eu não sei como é que está agora, a gente tem que analisar não, de novo. a última análise que eu vi há 2 semanas atrás seria a 9ª, por causa dessa administração esquerdista que tivemos lá, caiu. Caiu mas tá voltando agora. A Califórnia está começando a cortar as mamatas agora, e eu espero que a próxima é de pagar homeless para ficar na rua. Então, porque o USAID acabou. Então, eu acho que ela volta a crescer rapidamente. Nós temos um vídeo do Trump falando, né, Yarley? Você consegue colocar para nós? Over whether or not to keep or eliminate H-1B visas. What's your position on that? Do you want to keep H-1Bs or do you want to get them? I like both sides of the argument, but I also like very competent people coming into our country, even if that involves them training and helping other people that may not have the qualifications they do. But I don't want to stop. And I'm not just talking about engineers. I'm talking about people at all levels. We want competent people coming into our country. And HB1, I know the program very well. I use the program. Maitre d's, wine, experts, even waiters, high quality waiters. You got to get the best people. Now then you go into people like Larry, and he needs engineers, and Massa needs, and this gentleman needs engineers like nobody's ever needed engineers, right? So we have to have the quality people coming in. Now, by doing that, we're expanding businesses, and that takes care of everybody. So I'm sort of on both sides of the argument, but what I really do feel is that we have to let really competent people, great people come into our country, and we do that. Ele diz que pessoas competentes nós precisamos. E falou assim, e eu uso o programa. Eu uso o programa H1B, o fulano está precisando de engenheiros, muitos engenheiros. Aí ele aponta pro cara. Eu e a doutora Amara demos uma palestra alguns anos atrás em Los Angeles, no encontro de advogados do mundo todo, e o filho do Trump estava lá, o Júnior. E ele é advogado de imigração. Então, peraí, o pai tem um filho que é advogado de imigração? Significa, ele não é ruim não, gente, ele é só fanfarrão. O que ele fala aí, ele fala do visto H1B, o repórter pergunta se ele iria acabar com o visto H1B, que é um visto temporário para profissionais qualificados, e ele fala que ele não vai acabar porque é um visto necessário. Os Estados Unidos precisam desses profissionais qualificados, esses experts, né, que são muito bem-vindos ao país, que todo mundo está precisando. Ele fala, o Larry está precisando de muitos engenheiros. Eu uso desse H1B nas empresas dele, que são centenas de empresas. E uma parte que eu adorei ele falar ali, que ele fala assim, talvez esses que vão chegar aqui já não estão acostumados com como a gente faz, mas nós vamos treinar. Nós vamos treiná-lo. Então, para quebrar todo esse mito que o Trump não gosta de imigrantes, ele quer os imigrantes, mas ele quer que você entre legalmente. Porque você entrando legalmente, você vai ter um melhor salário. Vai pagar imposto? Você vai pagar imposto, certo? E ele sabe quem é que entrou, passou pelo crivo do USCIS, do Departamento de Justiça, do Departamento de Estado, né, pelo CBP, por tudo, que aí eles sabem quem é que está entrando. O que ele não quer é gente entrando pela fronteira. Ele não quer isso. Gente, cuidado, não caia. Essa semana nós tivemos aqui um cliente que vai tentar um visto. É uma pessoa humilde e vai tentar um visto de turista. Nós falamos tudo, não vai, mas ele vai. E aí, essa semana, na hora de sair, ele falou uma coisa que assustou a gente. Ele falou, se não passar, eu vou pela fronteira. Ontem eu estava mostrando para a doutora Amara um vídeo da Fox News,
onde o border Cesar, border é o cara que tem um secretário do Trump que ele é o chefe do chefão border. do border. E ele foi lá visitar as tropas que foram mandadas para o border. E o repórter pergunta para ele, peraí, tropa anda com fuzil. O que vai acontecer se uma pessoa atravessar a fronteira? Sabe o que ele respondeu? O soldado vai atirar. Tem ordem de atirar. Mas a pessoa vai morrer. Atravessou é crime e ele é soldado. Lembrando que o muro que divide a fronteira com o México, ele está dentro do território americano. Em torno assim, de 150 a 200 metros para dentro. Ele não está exatamente na fronteira, porque quem construiu o muro foi os Estados Unidos, então ele não podia fazer exatamente na fronteira, mas dentro do território deles, eles podiam fazer o que quisessem. Né? Quando teve toda essa polêmica do muro, né? Que aliás esse muro não começou no governo Trump, começou no governo Obama, aliás Clinton começou né? lá atrás. Então o muro está dentro de território americano. Qualquer pessoa que invada o território de um país, ele está sujeito às regras, às leis ou à segurança daquele país. Infelizmente. Então, pelo amor de Deus, não inventem isso de atravessar a fronteira agora, não. Fica quieto, espera, né? Fica quieto ou tente uma imigração legal. O coiote é $30 mil. Um advogado aqui no William Persson Moore, a família toda, $20 mil. E olha lá, só que demora, brasileiro deixa tudo para a última hora. É processo demora. Qualquer processo demora. Então, voltamos a falar dos profissionais liberais. Ainda vale a pena mudar-se para os Estados Unidos. Com toda certeza vale a pena. Tem campo para... mas eu chego lá, eu tenho que validar meu diploma. Você chega lá e você trabalha como assistant. Entendeu? Sem contar que médicos... Vamos falar um pouquinho de médicos? Médico, tem 8 estados desesperados por médico, que entraram em pânico. Principalmente as emergências. Não tem médico americano que gosta... Deixa eu contar uma história para você que você já sabe. O americano nato que não tem pais a estrangeiros, ele é preguiçoso, tá bom? Ele não vai fazer a overtime, que fica de madrugada. Ele não vai feriado, ele vai pegar você, médico estrangeiro, e é aí que você cresce. Eu conheço um radiologista que foi para os Estados Unidos, foi para minha cidade, era da minha igreja, e ele pegava todos os plantões que podia aparecer. Ele vivia on-call. On-call é sobre emergência? Em stand-by, aguardando qualquer coisa. Era a época do beeper, ele vivia no beeper. E a gente tinha um grupo de música, tinha hora que ele falava, gente, estão me chamando, emergência. Ele saía correndo. Ele fez a vida dele trabalhando de noite em feriados. Fez a vida. E ele falava assim, o meu salário, eu ganho muito mais fazendo os feriados que ninguém quer fazer, e eu sou voluntário para tudo. Então, os médicos, tem 8 estados que estão dizendo, vem para cá, sua residência no Brasil vale aqui. O que esses estados estão fazendo? Em vez de você ter que validar seu diploma para depois começar a atuar, você atua sob um diploma, certo? Agora, outras profissões precisa validar o diploma, mas até que você valide o seu diploma, você pode trabalhar como assistente. O salário de assistente é melhor do que o salário seu aqui no Brasil, na maioria das vezes. Exatamente. Gente, uma coisa, nós somos advogados, mas eu acredito plenamente, nós somos os únicos escritórios de advocacia que somos humanos com os clientes. Essa maneira de conversar aqui é a maneira de tratar o cliente. Mas depois que eu tornar cliente? Do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Nós somos acessíveis a você, acessíveis no seu processo. Se você procurar a gente, eu quero saber como é que está meu processo. Nós vamos procurar. Nós temos um advogado aqui, o Dr. Mário. Eu digo que o Dr. Mário é ímpar. Olha, ele responde o mesmo cliente 10 mil vezes a mesma pergunta. 10 mil vezes não, mas 200 sim. Isso eu já vi. Ele faz isso com todos os clientes, mas tem cliente que eu já falei para ele, se fosse eu, já tinha mandado correr. Ele, não, doutor, eles não estão entendendo o processo. Então, nós temos pessoas aqui que amam vocês. Nós não vamos tratar vocês só como cliente.
Não, você tem um sonho. E a gente quer que esse sonho, a gente esteja nele também. E assim, a gente tem todo esse cuidado tão grande com vocês. Por exemplo, hoje era 8 horas da manhã, eu estava saindo da academia e eu recebi a mensagem do cliente, que nós tivemos esse visto R aprovado, esses vistos R's, ele me mandando a mensagem, agradecendo, assim, feliz, agradecendo o nosso trabalho, que a gente, né, o quanto a gente se empenha por eles. Então isso é muito gratificante, é isso que faz a gente seguir adiante, é o resultado. Nós trabalhamos pelo resultado, nós aqui não trabalhamos pelo dinheiro somente. É lógico que a gente precisa de dinheiro, todo mundo precisa, mas tanto é que a gente não pega caso quando a gente vê que não tem possibilidade de aprovação. A gente avisa para a pessoa, não vou pegar seu caso, não tem possibilidade de aprovação. Só para ganhar o dinheiro? Não, nós não fazemos isso. Nós pegamos casos que a gente sente que tem capacidade de ser aprovado. E nós nos desdobramos e nos debruçamos e nos dedicamos a esses casos. E não é só eu, ou só o Dr. Witter, ou o Dr. Mário, ou o Dr. Albert, ou o Dr. Matheus, ou o Dr. Eduardo, ou o Compliance, ou o pós-consulta, que é o Dornelas. Não, é todo mundo, a equipe inteira se empenha. Aqui nós fazemos reunião para ver o caso, para discutir caso, para encontrar caminho, para encontrar alternativa. Se o processo está indo e tem um entrave ali no meio do caminho, nós simplesmente não vamos fazer como a maioria faz, protocolo do jeito que está e dane-se. Não, nós vamos estudar o que pode ser feito. Hoje de manhã, eu, Dr. Mário e Dr. Matheus Gianesini, a gente estava estudando um caso de H1B, para uma pessoa que não é um profissional qualificado, mas que ele teve um reconhecimento, que ele tem, ele teve vários ele não é profissional qualificado pelo fato que ele não tem curso superior, né? Mas ele tem vários certificados de cursos da área dele. Então ele fez um reconhecimento, ele foi reconhecido para aquelas empresas que fazem aquela comparação, uma equiparação profissional, ele está equiparado a um profissional qualificado. Então, o que nós falamos? Ele quer fazer um H1B. Então, nós vamos arriscar fazer o H1B dele, porque já tem essa equiparação. E a gente pode usar isso no processo. Aí ele está sendo orientado agora, que primeiro tem a parte do registro e depois a segunda parte. Mas, então a gente senta para estudar. Não é um caso que ele fala assim, não, vamos arriscar só. Não, ele quer fazer, vamos fazer, dane-se. Semana passada eu tive um que eu falei, olha, as suas chances são muito poucas. No caso de EB1, EB2, como empresário muito fraco, eu falei assim, eu não faria. Eu faria um projeto, planejava, para você ir daqui a 2 ou 3 meses. Então, eu falei semana passada, há algum tempo atrás, teve um cliente que aí disse para outra pessoa que me falou, disse que eu fui muito ríspido quando eu disse as suas qualificações o governo americano não quer. Eu fui honesto. E eu garanto que ele vai fazer contra o escritório. Porque o outro escritório vai falar para ele que não, você passa, você está tudo bem. Depois toma não, o escritório de lado do Zé Mané fala assim, que pena. Deu certo, não, foi aprovado não. Igual eu peguei agora, estou quase pegando uma apelação num EB2, NW, que ele fez com assessoria, e a assessoria falou assim, não, paga de novo que a gente reaplica. É um tal de paga de novo que eu reaplico. Aí ele reaplicou, negado de novo. Eu falei, mudou alguma coisa no processo? Não. Era o óbvio. Eles pegaram e colocaram o mesmo processo. Aí agora foi negado. Aí falou assim, paga um EB1. Se não passou no EB2... Falei, rapaz, você vai pagar de novo, 3 vezes? Esse falou que eu tinha que ajudar. Eu falei, eu não te ajudo porque você foi com outra pessoa, agora é hora de pagar. Se você quer um arbítrio, a gente conversa. Então, nós não fazemos isso. Se você não tem as qualidades, a gente não faz. Temos perguntas, Yarley? Temos perguntas, doutor Witter e doutora Amara. Professor Lucas Vieira está perguntando, e para profissionais do direito, tem vagas? Tem. E muitas vagas. Advogado é sempre muito bem-vindo nos Estados Unidos. Sabe por quê? Advogado nos Estados Unidos não mente. E outra coisa, pelo que eu vi, professor, né? Além de advogado, professor,
sua qualificação aumenta, melhora se for professor universitário, né? E tudo isso ajuda no seu perfil para uma aprovação. Existe sim muitas vagas para advogados. Os Estados Unidos têm uma demanda muito grande de advogados e não consegue preencher. Um advogado brasileiro que entra na área tributária para fazer bitributação, ele tem um sucesso grande. Também, junto com um contador ali, que entenda dessa área, excelente. Não é para todo mundo. Tributação não é para todo mundo. Ou em qualquer área. Nos Estados Unidos tem-se a cultura de cada um ter seu advogado pessoal. Como você tem seu médico pessoal, né, o médico da família, todo mundo tem um advogado da família. Não é só na hora do sufoco que a pessoa sai correndo para procurar um advogado, não. O americano, ele tem o advogado dele, o personal advogator. Os filmes que você vê aí, que tem nos filmes, ele fala assim, quando é preso ou numa briga, eu vou falar com o meu advogado. O cara tem advogado mesmo. Então, há uma demanda muito grande para advogados. Faz uma consulta com a gente, nós vamos te mostrar o caminho. Próximo. E para engenheiro agrônomo? Todas as áreas da engenharia. Engenharia... O Green Belt, que o cinturão verde dos Estados Unidos, ele tem uma demanda tão grande que, lembre-se, os Estados Unidos produz muito mais em 6 meses do que o Brasil em 12 meses. Se eles tivessem um clima igual ao do Brasil, eles produziam sei lá o quê. Então... Só um exemplo, a soja do Brasil, você pensa que foi desenvolvida no Brasil? Foi não. Então, engenheiro agrônomo sempre tem, depois se você quiser a gente pode fazer uma pesquisa para te falar tanto a quantidade de vagas quanto o salário médio. E outra coisa, se é engenheiro agrônomo pesquisador, melhor ainda. Nossa! Melhor ainda. Por que vocês acham que a Monsanto tem uma hiper, super, mega filial no Brasil? Porque toda a soja produzida no Brasil tem que pagar royalties para eles. A soja brasileira foi desenvolvida lá nos Estados Unidos e não pela Embrapa. Próximo. Ok. Então é isso. Todas as áreas da engenharia, elas são muito, muito requisitadas nos Estados Unidos. O advogado também, o contador também. Nós falamos aqui do pessoal de TI que envolve a engenharia, né? Engenharia de software e outras áreas. Os médicos veterinários e a medicina normal. Posso falar da advocacia aqui um pouco, doutor? Pode falar agora. Existe uma área dos Estados Unidos que não existe no Brasil, que chama PI, Personal Injury, que normalmente é ligado a acidente de carro. Hoje no Brasil não tem um advogado que só mexe com acidente de carro. Lá tem muitos advogados que mexem com acidente de carro. Muitos advogados que só mexem com acidente de trabalho. O PI tem muitos escritórios que querem contratar nas áreas que tem muito brasileiro, advogados brasileiros, para que quando tiverem um acidente, esse advogado brasileiro seja o comunicador. Até pela questão da língua. Acidente de trabalho. A semana passada eu entrevistei um que recebeu 6 milhões e 900 de sentença de dólares num acidente de trabalho que ele teve, e ele me falou que foi muito difícil achar um advogado que entendia ele em espanhol, porque ele se machucou na 3ª semana que ele estava nos Estados Unidos. Nossa! 3ª semana, ele se machucou e nunca mais trabalhou. Então, ele disse, foi difícil encontrar um cara em espanhol que me entendia em português. Ou seja, tem espaço para advogado brasileiro? Muito mesmo. Lá nos Estados Unidos, tipo assim, você está passando na calçada do seu vizinho, você escorrega e cai porque o piso que o seu vizinho colocou lá na calçada, sei lá o quê, tá escorregadio, você vai processar o seu vizinho. Você não vai ir lá bater na porta, quebrar o pau com o seu vizinho, brigar com ele. E ninguém fica com raiva. Você processa o seu vizinho. O cachorro do vizinho te mordeu, você processa o seu vizinho. Então lá tudo vira processo. Por isso que precisa de tanto advogado. Mas que são causas super rápidas, né, doutor? Sim, lá a justiça é muito ágil. Lá não tem processo coisa. De 30 anos, 40 anos, 50 anos, igual nós temos. Nós temos fomos fazer um amor para algumas pessoas e de graça. Estamos aí até hoje. Até hoje, 15 anos. Lá é obrigatório ter seguro na residência, é obrigatório ter seguro no carro, é obrigatório ter seguro no trabalho, é obrigatório ter seguro de tudo. De terceiros. Então,
Eu tinha um amigo que faleceu recentemente, que era um engenheiro, um astrofísico, um crânio. E ele foi na casa de um amigo dele, escorregou na piscina, bateu a cabeça, teve que fazer um tratamento, e ele me falou, eu entrei com um processo contra ele. Eu falei assim, mas seu amigo... Né? Eu sou advogado e ainda pensei essa besteira. Mas você estava novo lá ainda. Não, foi uma besteira. Ele falou assim, não, eu não processei o meu amigo, eu processei o seguro, porque eu precisava que ele pagasse. Então, isso é normal. Então, o campo para a advocacia é gigante, gigante. Tem tantas oportunidades que... Outra coisa que tem nos Estados Unidos que não tem no Brasil. Vocês já ouviram falar de Lemon Law, a lei do limão? Nos Estados Unidos, o seu carro deu defeito 3 vezes no mesmo defeito, você pega seu dinheiro de volta e uma compensação, porque as fábricas são obrigadas a produzir bons carros. No Brasil, o carro está desmanchando. A doutora Mara teve um carro Ford. Zero. Essa porcaria da Ford do Brasil, que o ar-condicionado veio adulterado, ele estava todo trocado por dentro, o carro fundiu o motor, sei lá o quê. Com 33 mil quilômetros, sendo que todas as revisões feitas na Ford, eles disseram, que pena. Nos Estados Unidos ela ganharia um carro novo, o dinheiro de volta e compensação. Aí tem lugar para você, brasileiro? Tem! Demais. Bom, eu acho que nós falamos tudo que a gente poderia falar. Se vocês que assistiram quiserem deixar perguntas, podem fazer perguntas no nosso direct aí, que a gente responde. E lembrando que na quinta-feira, às 9 da noite, nós temos uma live com o pessoal lá de Chicago e que nós vamos falar muito sobre as questões da imigração com Trump. E na próxima terça-feira estaremos aqui de volta. E se vocês tiverem alguma ideia para a nossa live da próxima terça, quiser dar alguma sugestão, estamos abertos. É só mandar mensagem. Tá bom? Agradecemos a todos que estiveram presentes, que participaram. Foi um prazer. See you then. Bye, bye.